Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula do curso de espontaneidade cinética, que é cinética química, então parte 4, né? E hoje trataremos da influência da temperatura sobre as velocidades de reações. Muito bem, nós aprendemos a falar, a encontrar qual é a ordem da reação graficamente, e agora a gente vai estudar um pouquinho qual é a interferência da temperatura na velocidade das reações e como elas estão relacionadas. Como vocês sabem, eu coloquei aqui essas figuras para mostrar que a maior parte das reações químicas e biológicas, inclusive, né, que também são reações bioquímicas, elas têm a sua velocidade acelerada com o aumento da temperatura. Então, portanto, ou melhor, então por que a gente coloca alimentos na geladeira? Justamente para desacelerar essas reações. Ou seja, a diminuição de temperatura faz a reação se tornar mais lenta. E o contrário também é verdadeiro para a maior parte das reações. Então, de novo, quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação? São normalmente concentração, não é? E a temperatura. Então, olha aqui, concentração. Vamos imaginar que essas pessoas são todas moléculas ou átomos. Então, quanto maior a proximidade das moléculas, maior é a probabilidade de choques. E uma reação química, para acontecer, precisa ter esses choques. Então, quanto maior o número de choques, maior é a velocidade da reação. A mesma coisa acontece aí. Vamos olhar, tentar entender o conceito da temperatura. Aqui, então, essas pessoas aqui estão agora, digamos, agitadas e correndo. O número de choques entre elas é maior ainda. Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior também a probabilidade dos choques. Então, a temperatura que aumenta a velocidade, a energia cinética das moléculas e átomos, aumenta a probabilidade de choques e aumenta a velocidade de reação. Então, repetindo, a maior parte das reações ficam mais rápidas à medida que a temperatura aumenta. Aqui a gente tem um gráfico que é um gráfico da constante de velocidade em função do tempo. É a mesma reação analisada, estudada em várias temperaturas. É essa reação de primeira ordem aqui, ó, que é CH3NC dando CH3CN. Isso aqui tem uma diferença e a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem, então essa reação foi estudada a várias temperaturas. E aí verifica-se que a constante de velocidade vai aumentando exponencialmente conforme a temperatura aumenta. Eu venho dizendo isso para vocês já desde o começo do curso, que a constante de equilíbrio depende da temperatura. E como a gente viu, constante de equilíbrio ela pode ser a razão entre a constante de velocidade no sentido direto sobre a constante de velocidade no sentido inverso. Se a constante de velocidade aumenta ou varia com a temperatura, a constante de equilíbrio também vai variar com a temperatura. Então, é isso que a gente vai ver, e um dos motivos principais é porque a temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, então as moléculas se chocam mais rapidamente. As moléculas e átomos, né, se chocam mais rapidamente. Então, a gente pode verificar o efeito da temperatura sobre a velocidade de reação, estudando um pouquinho sobre o modelo de colisão entre as partículas, entre as moléculas, entre os átomos. Então, para que uma colisão leve a uma reação, ela deve ocorrer com energia suficiente para esticar ligações até um comprimento crítico e com orientação apropriada para que novas ligações sejam formadas em locais apropriados. Ou seja, tem de haver choque com energia suficiente para quebrar ligações existentes e fazer novas. Então, o que eu falei no slide anterior, um aumento na concentração de moléculas de reagente aumenta o número de colisões. Ao aumentar o número de colisões, eu aumento a velocidade da reação. A temperatura também causa um aumento no número de colisões, porque ela causa um aumento na energia cinética das moléculas. Então, ela também causa um aumento na velocidade de reação. Mas para que uma
colisão ocorra, né, entre moléculas, a gente precisa levar em conta o fator orientação. O que é esse fator orientação? É como uma molécula se encontra com a outra. Então, as moléculas devem ser orientadas, de certa maneira, durante as colisões para que a reação ocorra, porque não basta que elas se choquem, as moléculas se choquem. Elas têm que se chocar na orientação certa. Então, vamos considerar essa reação aqui, ó. Cl mais NoCl, dando NO mais Cl2. E existem duas maneiras possíveis para que os átomos se choquem, para que eles colidam. Uma é chamada de efetiva e a outra não efetiva. Então, só a efetiva é que leva à reação, é que leva à formação de produtos. Exemplificando o que eu acabei de dizer, então, vamos verificar aqui esses dois casos. Então, o Cl é o átomo verde, o N, o nitrogênio, é o átomo azul e o oxigênio é o átomo vermelho. Então, tá bom, olha só. Cl, mostrado aqui, o Cl vai reagir com o NoCl. Muito bem. Então, ele colide com a molécula de NoCl através do outro átomo de cloro. Então, tem uma colisão bem aqui, ó. Tá aqui a colisão. Nessa colisão, forma-se uma ligação e quebra-se, e se quebra essa outra aqui. Essa ligação aqui é quebrada entre o nitrogênio e o cloro, essa ligação é quebrada. Então, aqui, ó, formou o produto esperado, Cl2 e NO. Agora, dá uma outra olhada aqui, ó, no outro caso. Então, esse primeiro caso é chamado de colisão efetiva, ou seja, aquela colisão que leva à formação de produtos, é uma colisão efetiva. Nesse segundo caso, o átomo de cloro ele se choca com o átomo de oxigênio. Aqui. Existe a colisão, porém não há formação de nenhuma ligação e apenas o que acontece é como se fosse um choque elástico. Elas colidem e separam. Então aqui, ó, separaram de novo. Então formaram, voltaram, ou melhor, não reagiram, voltaram à formação dos reagentes. Olha aqui, são os mesmos reagentes. Essa colisão é chamada de não efetiva. Então o que foi que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a colisão na orientação correta, aqui não. Essa colisão é chamada de colisão efetiva e esta de colisão não efetiva. Esta forma produtos e esta não. Dito isso, a gente chega então a um conceito que foi colocado depois por Arrhenius em 1888, que se chama energia de ativação. Antes de entrar propriamente na energia de ativação e mostrar para vocês alguns gráficos, vamos falar aqui um pouquinho o que precisa acontecer. Então, Arrhenius diz em 1888 que as moléculas devem possuir uma quantidade mínima de energia para reagir. Ou seja, elas têm que ter uma quantidade mínima de energia para se chocarem e quebrarem as ligações anteriores e formarem as novas. Na colisão, a energia cinética das moléculas pode ser usada para esticar, dobrar e basicamente quebrar ligações, levando a reações químicas. Essa energia mínima necessária para iniciar uma reação é chamada de energia de ativação e dado pela letra EA. Vamos tentar entender um pouco o que é essa energia de ativação, então. Então, suponha aqui o gráfico onde nós temos variações de energia, né, que a gente chama aqui variação de energia e o caminho da reação. Nesse patamar aqui, nós temos a energia dos reagentes e aqui a energia dos produtos. Percebam, então, que os produtos têm menos energia que os reagentes. Nesse caso, essa reação é exotérmica, porque liberou energia para o sistema, né? Então, ela é exotérmica, como a gente já viu. E essa reação, a reação que a gente vai estudar é uma reação de primeira ordem, que é esse caso aqui, ó. CH3NC dando CH3CN. Então, aqui CH3NC, aqui tem escrito H3C, não tem o menor problema. E aqui é o reagente. E o CH3CN é o nosso produto. Então, vejam que inverteu. Antes era N tripla C e agora é C tripla N. Então, o que foi que aconteceu aqui? Muito provavelmente o que está acontecendo é o seguinte, conforme vai fornecendo energia para o sistema, essa ligação aqui, ó, ela vai se dobrando. Ela vai dobrando até chegar neste momento aqui, ó, que ela fica transversal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus aqui com essa outra ligação. Nesse momento, essa ligação se quebra aqui, ó.
Então, teve de fornecer energia para o sistema até ocorrer a quebra dessa ligação, que é aqui onde atinge o máximo de energia. Esse trecho dessa reação é o que a gente chama de etapa lenta e é o que nos dá a velocidade de reação. Porque depois daqui, ó, daqui por diante, descendo, a velocidade dessa reação é muito rápida. Então, quem nos diz o quanto uma reação é rápida ou lenta é este trecho, esse primeiro trecho aqui, que é o primeiro trecho para atingir a energia de ativação. Então, aqui nós temos essa substância, essa espécie chamada de complexo ativado, ou seja, quando se atingiu o máximo de energia, que é a energia de ativação, e daqui para frente agora quebrou essa ligação. Agora, esse grupo começa a girar e forma uma nova ligação aqui, C carbono-carbono. Então, essa é a nova ligação formada. E agora aqui ela vai dobrando até atingir de novo aqui a geometria nessa parte, nesse trecho linear e formar o produto. Ou seja, a energia que vai dos reagentes até o topo máximo aqui do complexo ativado é chamado de energia de ativação de arrênios. Essa é a energia necessária para que uma reação aconteça. De novo, essa aqui ó, é a etapa da reação que nos diz o quanto ela é rápida ou o quanto ela é lenta. Ela é chamada, inclusive, de etapa lenta. Mas etapa lenta no sentido que ela é mais lenta que essa outra etapa aqui. E ela, então, é que nos dá a velocidade da reação, se a velocidade é alta ou baixa, dependendo do valor dessa energia de ativação que precisa ser alcançado. Então, resumindo, a variação de energia para a reação é a diferença da energia entre CH3NC e CH3CN, ou seja, isso aqui é o nosso ΔH, né? Porque o ΔH é a variação de energia entre reagentes e produtos, é isso que ele está dizendo aqui. Então, o ΔH é a variação da energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Neste caso, o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, porque libera energia para o ambiente, né? Então, aqui, ó, essa reação é exotérmica. Aí ele diz também, a energia de ativação é a diferença de energia entre os reagentes e o estado de transição. Essa diferença de energia que está aqui, ó. Então, aqui esse complexo ativado, ou dependendo, também chamado de estado de transição, é aqui quando é o máximo de energia que a gente precisa para que a reação ocorra, né? Olhando a etapa lenta, como eu disse para vocês. Então, é a etapa mais difícil, porque é a etapa que precisa quebrar essa ligação, e aí depois dela estiver quebrada, tem uma rotação aqui no grupo C3N, mas isso aqui já é a parte fácil, a parte rápida. Então, a energia de ativação é que nos diz a energia necessária para que uma reação ocorra. E essa etapa aqui, ó, é a etapa lenta, que diz o quanto uma reação vai ser rápida ou lenta. Ou seja, se essa energia de ativação for mais baixa, essa reação é rápida. Se a energia de ativação for muito alta, essa reação costuma ser lenta. Depois, então, a velocidade depende da energia de ativação. Isso que eu acabei de falar. O valor da energia de ativação vai nos dizer se a velocidade é alta ou baixa de uma reação. E observar uma coisa interessante, que a gente já vem falando há muito tempo. Observe que se uma reação direta é exotérmica, que é este caso, essa reação é exotérmica, olha, veja, a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes. Então, se uma reação direta é exotérmica, a reação inversa é endotérmica. Que, olhando agora aqui da direita para a esquerda, ó, é exatamente isso. Se a gente olhar a reação inversa, os reagentes têm mais energia do que os produtos. Isso significa que a reação no sentido inverso é endotérmica. Então, aqui, só para vocês tentarem entender melhor, é um gráfico diferente do que eu mostrei, né? Porque aqui é um gráfico de fração de moléculas em função da energia cinética. Ele mostra quantas moléculas chegam ou quantas moléculas atingem a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Então, ele está mostrando aqui em duas temperaturas diferentes. A azul é uma temperatura mais baixa e a
a vermelha é uma temperatura mais alta. Então, ele está tentando mostrar o efeito da temperatura aqui sobre a velocidade de reação. Ele diz o seguinte, ó, a energia necessária para que a reação aconteça é esse pontilhado aqui, ó, essa linha pontilhada. Quando nós estamos a temperatura mais baixa, apenas essa pequena fração aqui de moléculas, uma pequena porcentagem de moléculas atinge essa energia necessária. Agora, quando a gente aumenta a temperatura de uma reação, a gente aumenta aquilo que eu falei para vocês, aumenta a energia cinética, então um maior número de moléculas atinge a energia necessária para que a reação aconteça, ou seja, a velocidade da reação aumenta. Então, está dizendo aqui, ó, a distribuição das energias cinéticas em uma amostra de moléculas de gás a duas temperaturas diferentes. A temperatura mais alta, um maior número de moléculas tem energia mais alta. Portanto, uma fração maior a qualquer instante terá mais que a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Arrhenius escreveu, então, que é possível demonstrar qual fração de moléculas atinge essa energia, que ele chamou de F aqui, e que essa fração de moléculas respeita essa equação, que é Euler elevado a menos EA, ou seja, a fração de moléculas que atinge a energia de ativação dividido por RT. Isso aqui é uma equação exponencial, né? Só por fato de estar elevado aqui é uma equação exponencial. Então, aqui R é a constante dos gases e vale 8,314 joule por mol por Kelvin, e T é a temperatura absoluta. Dessa equação, ele vai chegar, então, à equação de energia de ativação, que está aqui, e que é chamada de equação de Arrhenius. O que ele diz, então, é que aquela fração que atinge a energia de ativação é diretamente proporcional à constante de velocidade. Então, ele chamou a constante de velocidade, chegar à constante de velocidade é quando uma fração, você muda a constante de velocidade quando você chega a uma fração de moléculas que atinge a energia cinética. Ele diz o seguinte, então, K é a constante de velocidade, EA é a energia de ativação, R é a constante dos gases, que tem esse valor, e T é a temperatura em Kelvin. A é um fator de frequência e é estatístico, né? Então, está relacionado com a frequência das colisões e a probabilidade com que as colisões são orientadas de maneira favorável. Então, A é um fator estatístico, a probabilidade das colisões estarem no sentido correto, nas orientações corretas. E tanto A como EA, que é a energia de ativação, são específicos para cada reação. Cada reação tem o seu valor de energia de ativação. Então, se eu aplicar na equação anterior, que é K é igual a A, que multiplica E menos EA sobre RT, se eu aplico LN nessa equação aqui, ó, LN nos dois termos, então eu chego nessa equação aqui. Depois, quem tiver dúvida também pode conversar comigo, mas tentem até fazer. E essa equação, ela pode também ser escrita assim, ó, LN de K é igual a menos EA sobre R vezes 1 sobre T, mais Ln de A. Então, T é a temperatura em Kelvin. Então, frisar isso, sempre tem de ser em Kelvin. E se eu fizer uma correlação de novo com a equação de primeiro grau, então, o Ln de K é o nosso Y, o menos EA sobre R, menos EA sobre R é o menos A, e o nosso X, quem é? Ele é o 1 sobre T. E por isso que o gráfico está aqui, ó, 1 sobre T, e aqui Ln de K. Então, esse gráfico, o coeficiente angular dele, que é ΔY sobre ΔX, vai ser, então aqui ΔY sobre ΔX vai ser menos EA sobre R. O R a gente conhece, que mostrei para vocês no slide anterior. Vamos ter o ΔY, teremos ΔX, calculamos o EA. Então, esse gráfico nos diz como varia a constante de velocidade em função da temperatura. E a inclinação, dependendo da inclinação, se essa inclinação é muito alta, é muito baixa, se a inclinação é muito alta, significa ter uma energia de ativação muito alta, e essa energia de ativação ela é muito dependente da temperatura. Pouca variação de temperatura dá muita variação da energia de ativação. Tá claro isso? Então, a gente vai fazer gráficos vamos fazer exercícios com esse gráfico para calcular a energia de ativação graficamente. Aqui também é possível, se a gente souber a energia de ativação e souber
o valor de uma constante de velocidade numa determinada temperatura, então, por exemplo, eu sei o valor de K1 na temperatura T1. É possível calcular o K2 na temperatura que eu quiser. Eu falo, eu quero na temperatura tal, qual é o valor do K2? Se eu já tiver energia de ativação. Então, essa equação aqui pode ser usada quando eu já tenho a energia de ativação, por exemplo, obtida do gráfico, e eu tenho uma outra temperatura qualquer da mesma reação que eu queira saber qual o valor da constante de velocidade naquela temperatura. Aí eu uso essa equação aqui. Para terminar, eu vou resolver então esse exercício com vocês, onde ele dá um experimento que ele tem as várias constantes de velocidade medidas a várias temperaturas e pede para calcular a energia de ativação no item A e também qual o valor da constante de velocidade a 430 Kelvin. Então, a gente vai conseguir calcular essas duas coisas. A gente precisa começar construindo uma tabela, de forma que nós tenhamos no final dessa tabela ln de K e 1 sobre T, que é o gráfico que a gente precisa construir. Então, a gente tem as duas colunas iniciais são dados fornecidos pelo exercício. Então, temos a temperatura em graus Celsius e o valor da constante. Em segundo a menos 1, porque trata-se de uma constante de uma reação de primeira ordem. A ordem da reação não importa, porque nós estamos variando a temperatura, é isso que a gente quer ver. Muito bem. Como a temperatura aqui está em Kelvin, desculpa, em graus Celsius, a gente precisa transformar para Kelvin. Então, tem gráfico, tem exercício que já dá isso aqui em Kelvin. Esse não. Então, a gente vai ter que converter. E como que converte? A temperatura em Kelvin, veja que esse K é maiúsculo, é K de Kelvin. É igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então, foi isso que eu fiz aqui nessa tabela. Eu somei 273,15 nesse valor e obtive esse. E assim por diante. Somei aqui e obtive aqui. Feito isso, então agora nós precisamos inverter, porque a gente precisa de 1 sobre T. Então, a gente pega esta coluna, faz 1 dividido por esse número e obtém esse outro número aqui. Faz isso com todos os valores até obter esses aqui. 1 sobre T a gente já tem. Agora, a gente precisa da ln de K. K está aqui, ó. Esse K minúsculo é a constante de velocidade. K maiúsculo é a temperatura em Kelvin, K de Kelvin, e esse K minúsculo é a constante de velocidade. A gente precisa aplicar o ln nesse valor. Quando eu aplico o ln de 2,52 vezes 10 a menos 5, eu obtenho esse aqui, menos 10,58, que de repente pode até arredondar para menos 10,6. E assim por diante, eu vou aplicando ln em todos esses números e obtenho esses. Muito bem, para o gráfico eu tenho as duas coisas então. Eu tenho o ln de K e 1 sobre T. E agora, de novo, faço a escala, divido a escala em valores equidistantes e depois distribuo os meus pontos. A mesma coisa aqui, ó. Ele começou do menos 2, mas podia começar até aqui, ó, do menos 5, não teria problema. Começar do menos 5 e ir até o menos 12, por exemplo, para a escala ficar melhor. Enfim, feito o gráfico, percebam que deu uma reta. O coeficiente angular, conforme a equação, o coeficiente angular desse gráfico é menos EA sobre R, conforme eu mostrei na equação para vocês. E o coeficiente angular é dado por ΔY sobre ΔX. Substituindo os valores, eu peguei agora o último valor e o primeiro, está aqui, ó. E aí o tempo correspondente, desculpa, 1 sobre T também correspondente, que é o ΔX, que está aqui, ó, menos 0,019, que eu acabei arredondando. E esse aqui também arredondei para 0,22. Substituí aqui o valor no R de menos 8,314. Passei depois o R multiplicando, esse 8,314 multiplicando e achei o valor da energia de ativação, que é de 133.580 joule ou 133,5 kJ por mol. Esse é o valor da energia de ativação para esta reação. Aqui eu resolvi um exercício à mão para vocês, porque ficava muito complicado para ficar fazendo via Word mesmo. Então, só para mostrar algumas coisas para vocês que são importantes, o primeiro ponto a ressaltar é que a energia de ativação que eu calculei no slide anterior, que deu 133.580 joule, por exemplo, ela pode variar de gráfico para gráfico, porque, como eu disse para vocês, por causa dos erros experimentais. Então, às vezes, você vai conseguir até valor de 140, 150, e isso não está errado, tá? Porque está dentro do erro. O que eu disse para vocês é aquilo. Tem que estar dentro da mesma ordem de magnitude. Uma não pode dar 140 e a outra dá 14.000.
por exemplo, tá bom? Mas isso, então, só para ficar claro que ela pode variar um pouquinho sim. Bom, então no item B do exercício, o que que ele quer? Ele quer o valor da constante da velocidade a 430 graus. Então, nós temos o K1, então a gente pode usar aquela equação que eu falei para vocês, onde quando a gente já tem o valor da energia de ativação, que é esse caso, a gente consegue calcular a constante a qualquer temperatura. Então, nós temos um valor, o K1, temos o T1, e ele quer no T2 o valor dessa constante. Então, é só substituir na equação, olha só, Ln de K1, 2,52 vezes 10 a menos 5, dividido por K2, que é igual, esse aqui é o nosso valor de energia de ativação, o valor do R, que é 8,314, a temperatura T1, desculpa, T2, que é a 430, e a T1, que é 462,85. Eu escrevi aqui para mostrar para vocês esse probleminha aqui, ó. Como que resolve essa fração? Você tem que separar, não tem outro jeito. Então, você tem que fazer Ln de 2,52 vezes 10 a menos 5 menos Ln de K2. É isso. E aqui eu já fiz a divisão, deu 16,066, e aqui tirei o mínimo, resolvi essa conta, e deu 1,65 vezes 10 a menos 4. Fiz essa multiplicação, que deu 2,65. Passei esse Ln de 2,52 para lá, ficando negativo, tá aqui, ó. Resolvi essa conta e deu 2,65 menos Ln disso, deu 13,24. Passei o sinal negativo agora para 13,24, tá aqui, ó. E Ln de K2 é igual a menos 13,24. Então, eu tenho que tirar o Ln. E significa que eu passo isso aqui para Euler. Então, significa o inverso do Ln é o Euler. Então, K2 é igual a Euler elevado a menos 13,24. O valor do K, portanto, é 1,77 vezes 10 a menos 6 segundo a menos 1. É como que a gente sabe se esse valor que a gente achou aqui está correto. Eu coloquei aquela tabela que a gente tem aqui novamente, só para fazer comparações e ver pelo menos se tem algum sentido no valor que a gente achou. Então, a 430, ou seja, a temperatura menor que essa aqui, ó, o valor é 1,77 vezes a temperatura que ele queria, né? 430 Kelvin. O valor é 1,77 vezes 10 a menos 6, que está de acordo, porque se em 460 é 2,52 vezes 10 a menos 5, em 472 é 5,25 vezes 10 a menos 5, em 430 esse valor tem que ser menor que esse aqui, ó. Tem que ser menor que 2,52 vezes 10 a menos 5, que está aqui, 1,77 vezes 10 a menos 6. Então, os cálculos pode ter, como eu disse, algum erro, pode um dar 1,77, outro pode dar 1,90, porque a gente está fazendo também à mão tudo isso, né? Então, existem programas que já fazem isso, então o resultado é muito mais preciso, mas está dentro da ordem de magnitude, então se alguém achar 1,50 e o outro achar, sei lá, 1,80, também vai estar correto. Tá claro isso, né? Então, vou fazer para vocês um resumo até o momento que a gente aprendeu sobre cinética, pelo menos todas as partes que dizem respeito a cálculos, determinação de tempo e concentração. Nós temos o seguinte, velocidade das reações, ou seja, como nós medimos as velocidades, né? Velocidade inicial, velocidade instantânea, velocidade média. Depois a gente viu lei de velocidade, que é aquela que relaciona a velocidade com a concentração dos reagentes. Então, é aquela que a gente chegou, por exemplo, V é igual a K, que multiplica a concentração de A, por exemplo, né? Pode ser A ao quadrado de segunda ordem, de primeira, vimos tudo isso. Lei de velocidade integrada, que é aquela que relaciona a concentração em função do tempo, né? Às vezes a gente não coloca assim, aqui pode às vezes aplicar Ln ou 1 sobre a concentração, mas enfim, a relação que a concentração tem com o tempo, isso é a lei de velocidade integrada. Mostramos a equação de tempo de meia-vida para três tipos de reação, que é de zero ordem, primeira ordem e segunda ordem, né? Que o tempo de meia-vida é aquele tempo necessário para que o 50% do reagente reaja. E, por último, agora, vimos a equação de Arrhenius, que relaciona a velocidade, né? A constante de velocidade com a temperatura.
Isso aqui também dá uma reta, e com esse gráfico a gente consegue calcular a energia de ativação. O valor da energia de ativação nos diz o quão fácil ou difícil, o quão rápido ou lento é uma reação. Quanto maior a energia de reação, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação, né? E também, ela diz também, quanto maior a energia de ativação, quanto maior a inclinação do gráfico, mais relação essa energia tem com a temperatura. O mínimo de temperatura que a gente mudar, a gente causa um grande aumento na energia de ativação. Para terminar, então, o nosso curso, eu gostaria de falar um pouquinho de catálise e sobre como o catalisador interfere numa reação, para a gente conseguir, então, abordar o assunto, fechar o curso de cinética. Então, vamos lá. O que é catálise, né? Catálise é a denominação dada a uma reação que ocorre na presença de um catalisador. Então, toda reação química em que se utiliza um catalisador, nós chamamos então de catálise. Nós nos referimos a essa reação como uma catálise. Por exemplo, a catálise da decomposição de ozônio. Então, a gente usa essa palavra para dizer que na reação existe, no meio reacional existe um catalisador. E o que é, então, um catalisador? É a substância cuja presença altera a velocidade de uma reação, sem ser consumida durante a reação. Então, o catalisador entra na reação, né, como uma determinada substância, e tem que sair dessa reação, ou seja, no final da reação ele precisa estar presente lá como essa substância, ele não sofre reação. Ele ajuda a aumentar a velocidade de uma reação, mas não é consumido, ou seja, não reage, não se transforma em outra coisa. Quando o catalisador se encontra na mesma fase que os outros componentes da reação, dizemos que o processo da catálise é homogêneo. É a mesma coisa que vocês aprenderam, o mesmo princípio que vocês aprenderam em solução, misturas e soluções, né? Se todos os componentes de uma mistura estão na mesma fase, ou seja, a gente só enxerga uma fase, a gente diz que aquela mistura é homogênea e, portanto, uma solução. Então, se a reação e o catalisador apresentam uma única fase, quando a gente olha para o sistema, a gente vê somente uma fase, somente um líquido ou somente um gás, então nós dizemos que essa catálise é homogênea. Já se o catalisador não está na mesma fase que os outros componentes da reação, e a gente consegue distinguir o catalisador dos outros componentes da reação, nós dizemos então que essa catálise é heterogênea. E a catálise heterogênea é a catálise mais comum utilizada nas indústrias. O catalisador do carro, por exemplo, quando a gente é um catalisador, é uma catálise heterogênea. A gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos exemplificar para tentar deixar mais claro para vocês. Então, por exemplo, vamos considerar essa reação aqui, ó, que é peróxido de hidrogênio, a decomposição do peróxido de hidrogênio. Conforme está dito aqui, o peróxido de hidrogênio é esse H2O2, também conhecido como água oxigenada. Ele se decompõe muito devagar em água e em O2. Então, 2 mols de peróxido de hidrogênio se decompõe em 2 mols de água mais 1 mol de oxigênio. Só que tudo isso é lento. Se a gente usa o íon bromo ou íon brometo, como está aqui, ó, a decomposição ocorre rapidamente. Então, tudo isso é a catálise homogênea, porque está tudo no mesmo frasco em uma única fase, né? Então, estão todos, como vocês podem perceber aqui, ó, aquoso, todos dissolvidos em água. Então, olha o que acontece quando a gente usa o íon bromo. 2 mols do íon brometo reagem com água e em meio ácido para formar o BR2, que agora a gente chama de bromo molecular, mais água. Esse BR2 formado aqui, ele reage com um H2O2, com outra molécula de H2O2, e então forma o oxigênio. Então, essa reação catalisada por BR, pelos íons bromo, é mais rápida do que essa sem o catalisador. E verifiquem que o catalisador que entra aqui, ó, no começo da reação, depois ele aparece aqui, ou seja, inalterado. Então,
o Br- é como está escrito aqui, o Br- é um catalisador, porque ele pode ser recuperado no final da reação. Mas, graficamente falando, o que isso significa? Por que que o Br aumenta a velocidade de reação? Porque se a gente observar aqui, olha, por esse gráfico, a primeira linha, a linha mais forte, é da reação não catalisada, ou seja, H2O2 se decompondo em água e oxigênio. Como eu disse para vocês, é lento. Então, essa é a energia de ativação, essa linha mais forte. Contudo, quando eu uso Br-, o que acontece? A energia de ativação diminui. Porque ele forma um produto aqui que tem menor energia, aqui ó, essa é a formação de um produto, né? Primeiro ele passa por um estado, por um complexo ativado, aqui esse é o complexo ativado para a reação sem catalisador. Aqui é o primeiro complexo ativado para a reação sem catalisador. Então ele chega num produto, que aqui ele falou que é a água, e a água reagindo novamente com o a água reagindo agora com o Br2 formado na reação. Mas percebam que essa energia de ativação aqui, essa primeira energia, e depois até a segunda, porque aqui formou um produto e tem uma outra reação, então tem uma outra energia de ativação a ser ultrapassada. Mas as duas são menores que a energia de ativação sem o catalisador. Por isso essa reação mais rápida. Então, o produto formado com o catalisador tem uma energia de ativação menor para chegar até ele, e depois, quando ele reage com Br2, tem uma energia menor ainda e que chega aos mesmos produtos da reação sem o catalisador. Então, é assim que funciona o catalisador. Ele diminui a energia de ativação, por isso ele deixa a reação mais rápida. Contudo, sem esquecer que nós não estamos falando de rendimento, nós não estamos falando de, por exemplo, para reações reversíveis, a gente está falando de constante de equilíbrio. O catalisador não interfere na constante de equilíbrio. Ele interfere sim na velocidade de reação, tá bom? E aí ele diz assim, ó, catalisadores aumentam a velocidade de reação porque oferecem um novo caminho com menor energia de ativação para a reação se processar. Um outro exemplo de catálise homogênea aqui, agora com digamos, uma aplicação mais prática, né, mais do dia a dia, que a gente costuma ouvir, que é o uso de CFCs, né, nos aerossóis, e esses CFCs contribuem para decomposição ou destruição da camada de ozônio. Então, o que acontece? Essa aqui é a molécula de CFC, olha só, que com a radiação ultravioleta do Sol, ele libera, então tem uma quebra de uma ligação de um átomo de cloro. E aqui permanece o CFC tem a fórmula CFCl3, esse carbono, o flúor e aqui o cloro, e que passa a ficar então com CFCl2, porque um átomo de cloro com a radiação solar se desprende da molécula. Esse átomo de cloro é que vai reagir com uma molécula de ozônio. Então, ele reage com a molécula de ozônio, forma o monóxido de cloreto, aqui, ó, que é esse aqui, e forma a molécula de oxigênio, forma o O2. E aí, aqui, depois dessa reação acontecer, ele libera novamente o átomo de cloro. Então, vejam que o CFC ele atua como um catalisador, porque, na verdade, é o átomo de cloro que atua como um catalisador, porque depois ele surge na reação, olha, depois aparece novamente no final da reação, mas quando já converteu ozônio em O2. Então, o átomo de cloro é que é o catalisador. E por isso, o perigo, então, de se usar CFC em aerossóis devido à má contribuição que eles dão na atmosfera, né? Devido à destruição da camada de ozônio. Agora, um exemplo de catálise heterogênea. E como eu disse para vocês, na catálise heterogênea, o catalisador está em outra fase que não os reagentes. Então, por exemplo, essa reação aqui, ó, hidrogenação do etileno. Etileno é o nome comercial para o eteno, né? Então, hidrogenação significa adicionar hidrogênio. C2H4, aqui tem uma dupla, né? C dupla C, e vai adicionar hidrogênio. E fala que a reação é exotérmica, um ΔH de menos 136. Então, o que ele fala? A reação é lenta na ausência de catalisador.
E como que faz? O catalisador pode ser um catalisador metálico, ou melhor, é um catalisador metálico que pode ser níquel, platina ou paládio. E aí a reação ocorre rapidamente na temperatura ambiente. Então é isso que é uma catálise heterogênea. Os reagentes e produtos, olha só, estão na forma gasosa e o catalisador está na forma sólida, é um metal. Então, olha aqui o esquema. Nesse caso aqui, usou níquel e fala o seguinte, ó. Aqui, primeira coisa que acontece é moléculas de eteno e hidrogênio são adsorvidas nos sítios ativos da superfície metálica. Ó, aqui, ó. Aqui, primeiro, o eteno adsorvido na superfície metálica e aqui também o hidrogênio. Assim que o hidrogênio se adsorve na superfície metálica, a ligação entre os átomos de hidrogênio já se quebram. Tá vendo? Ó? Molécula de hidrogênio adsorvida com seus átomos já separados. Um átomo de hidrogênio, então, a ligação. Antes está escrito aqui, ó. A ligação HH se quebra e os átomos de hidrogênio migram para a superfície. Então, aqui, ó, separados, eles vão migrando pela superfície até encontrar uma molécula do eteno. Quando encontra uma molécula, se liga à molécula do eteno, né? Já formando agora aqui três hidrogênios num carbono, e depois acontece também. Na sequência, vai acontecendo isso com outras moléculas de hidrogênio, que vão quebrando sua ligação, migram e chegam até a molécula do eteno, agora que já não é mais eteno, porque ele já tem um carbono aqui, então, com três hidrogênios, então ele se liga a isso aqui e forma, então, agora o etano. Quando formado, se desprende da superfície metálica. Então, o produto molecular está inteiramente livre agora. Ele diz, o espaço livre na superfície está disponível para absorver mais moléculas de eteno e hidrogênio para recomeçar a reação. Então, essa superfície metálica, ela facilita a reação porque ela aprisiona as moléculas e faz com que os átomos de hidrogênio cheguem mais rapidamente a essas moléculas. Assim que funciona, por exemplo, um catalisador, uma catálise heterogênea. Nesse caso, estamos utilizando aqui um catalisador metálico. Tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês de conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado e apreciado a aula. Agora sim, então, para terminar, eu quero que vocês entreguem o exercício para nota e presença, o último exercício para nota e presença, que é o exercício 10 da lista 3. Lá ele diz assim, verifique se essa reação obedece à equação de Arrhenius. É verificar se vai dar uma reta, é isso. Né? E eu quero que vocês acrescentem a seguinte pergunta. Qual é o valor da constante a 500 graus Celsius? Eu insisto para que vocês façam muitos exercícios sobre energia de Arrhenius, equação de Arrhenius, e também sobre as leis de velocidade que nós estudamos, tá bom? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e até a avaliação. Grande abraço!